Olá, pessoal! Olha nós aqui novamente com mais um episódio do programa Mundo Kids para vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre disciplina, esse tema tão difícil e árduo de nós pais, educadores, com as nossas crianças, né? É uma demanda tão complexa porque mexe tanto com o emocional da gente, né? E até que ponto a gente está desenvolvendo um papel equilibrado. Essa parte do equilíbrio é muito difícil, porque na hora do nervosismo, que a criança tá lá naquela birra, naquele estresse, a gente manter a calma é mais difícil ainda, né? A gente é tomado muitas vezes pela emoção, por fortes emoções, o que é natural, né? Nós somos seres humanos, nosso organismo nesse momento de desequilíbrio são uma explosão, né? É uma explosão atrás da outra, né? De fortes emoções, de sentimentos. E o que fazer, né? Eis a pergunta, essa pergunta tão difícil. Na hora que a criança tá querendo até bater na gente, é difícil, né? A gente pensar nisso, mas acontece, né? Principalmente quando a criança entra naquela fase dos 2 aninhos, é uma fase difícil, então eles quer pôr para fora aquela emoção, aquele sentimento. Só que a criança não tem maturidade suficiente, os neurônios dela estão em preparo, estão em desenvolvimento, então tudo é muito imaturo, tanto a parte fisiológica, orgânica desse indivíduo, quanto a parte emocional também, né? Então nós, adultos, considerados maduros suficiente, nós temos que pelo menos tentar lidar com essas situações de maneira equilibrada, né? É difícil, é muito difícil. Como manter o equilíbrio, né? Integrando, gente, se integrando com a criança, se conectando com essa criança. É muito difícil a gente ponderar, né? Até que ponto eu estou sendo exigente demais, até que ponto eu estou sendo maleável demais. Então, para a gente encontrar, né, a harmonia disso, é importante que a firmeza, a autoridade e o respeito andem juntos, né? Uma tem que estar ligada à outra, porque nós sabemos que a autoridade é diferente de autoritarismo, né? Não é que você não pode chamar a atenção da criança, não, deve chamar atenção, deve mostrar o que é certo, o que é errado, explicar, mostrar, né? A criança, quando a criança é pequena, ela é muito concreta. Então ela tem que vivenciar aquilo muitas vezes para ela ter discernimento e para ela entender. Só que dependendo da fase que essa criança se encontra, dependendo do que ela está sentindo internamente, infelizmente, gente, não vai adiantar a gente falar, a gente conversar e que dirá bater, né? Eu acho que tem que cair por terra essa concepção de que a gente tem que sofrer para aprender algo, né? Então, até que ponto a gente dá continuidade para essa disciplina das nossas crianças, né? Então, nesse momento de dificuldade, a criança pequena, vamos supor, vai para o shopping e a criança vê um brinquedo e começa a se espernear e gritar porque quer determinado brinquedo, né? E não tem o que fazer mais. Você já tentou conversar, você já tentou explicar e aquela criança não ouve, porque ela está tomada por ondas emotivas muito fortes. Então ela não vai assimilar nada que você está dizendo mesmo. Então a dica é: redirecione o foco daquela criança, né? Isso para todos os momentos, o redirecionamento é muito importante. E a partir do momento que a gente tenta redirecionar, é porque nós já estamos integrados, conectados com aquela criança, né? A integração
do cerebral, do nosso cérebro, com o dela, nada mais, nada menos que é nós adultos termos discernimento e sabedoria e paciência em lidar com aquele momento de extrema dificuldade com aquela criança. Então, ai, olha só, vamos ver aquele bichinho lá, né? Você não está enganando a criança, não, de jeito nenhum. Você está driblando aquela situação para que todo aquele sofrimento, tanto dela quanto o seu, seja amenizado. E te dou outra dica para vocês. Deixe que falem, deixe que olhem, porque quem está na pele, quem está vivenciando tudo aquilo somos nós. Não vai aparecer com certeza ninguém para ajudar, mas para te criticar vai ter um monte. Ai, aquilo que tá fazendo não é legal, aquilo que tá fazendo não é certo, ou fulano tá sendo mole demais. Mas quem sabe somos nós. Nós estamos na pele, nós estamos vivenciando aquele momento. E seguir sempre o feeling, a intuição, né? Nós sabemos o que é melhor para os nossos filhos, tá? Então o redirecionamento, muitas vezes ele contribui muito para esses momentos de dificuldade, de birra das crianças, tá bom? E tentou o redirecionamento de foco, gente. Viu que tá tendo dificuldade ainda? É manter a pausa, tá? É redirecionar a criança de uma outra maneira. Pedir para ela se acalmar, pedir para ela respirar. Olha, filho, vamos tomar um pouquinho de água? Mamãe também tá nervosa, papai também tá nervoso. Vou tomar um pouco de água, depois a gente conversa. Se acalma primeiro. Então, são táticas simples, mas que funcionam, tá? Muitas vezes funcionam. Porque se a gente bater de frente, se a gente começar a gritar, querer se impor de maneira autoritária, soberba, grandeza, né? Ai, a criança tá pequena, tá lá embaixo, você tá lá em cima, você nem agachou para conversar com essa criança, nem olhou no olho dela, né? Como que ela vai se sentir? Ela não vai se sentir bem mesmo, não vai se sentir segura, não vai se sentir confiante em ouvir o que você tá querendo falar. Então, aquelas fortes emoções dela, aqueles fortes sentimentos de estresse, de fúria, a tendência é aumentar ainda mais, né? Então, a disciplina é muito difícil, muito difícil. Educar não é fácil, é árduo, né? E principalmente a idadinha das crianças pequenas, entra aí nos 2, 3 aninhos de idade, né? A gente tem que ter muito jogo de cintura mesmo, né? Então, o que que acontece? Muitas vezes, né, nós, né, responsáveis, pais, a gente tem que até ter esse olhar diferenciado, muitas vezes também em parar um pouco para ouvir, né, o que a criança tem a nos dizer, né, sobre o que ela está sentindo, por que ela tá daquele jeito, por que ela tá tão nervosa. Às vezes trocar, sabe, palavrinha, substituir. Veja, nossa, tá brava? Por que você tá tão brava assim hoje? Ai, por que você tá tão nervosa assim? Quer conversar com a mamãe? Quer contar pra mamãe o que tá acontecendo? Eu posso te ajudar, quem sabe eu posso te ajudar. Então, coisinhas assim, né? Trocas de palavras pode ajudar muito, né? Nesse momento de estresse da criança, né? Nós estamos falando de criança, mas também tem os adolescentes. Os adolescentes não é diferente, né? Então, nesses momentos de grande dificuldade, né? Alterações. E é interessante porque o adolescente entra a questão também hormonal, né? Então tem aí as oscilações hormonais, aquele turbilhamento de hormônios, né, que tá ali aflorando a todo momento nesse desenvolvimento, né, da puberdade, a adolescência. Então a gente tem que trazer para perto, é o único jeito, porque se a gente ficar o tempo inteiro puxando rédeas, né, com presença de autoritarismo, algumas pessoas aderem até à violência, tanto verbal quanto física, né? Esse vínculo, esse elo
tende a dissolver com o tempo, né? Tende a desmanchar e ir diluindo gradativamente, às vezes sem a gente nem perceber, né? Então, o que acontece? Para que esse vínculo permaneça, esse elo de confiança, de segurança entre nós responsáveis, com as nossas crianças, até mesmo com os nossos adolescentes, estejam cada vez mais consolidados, firmes, de maneira saudável e de maneira respeitosa e positiva, tá nas nossas mãos, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. É duro a gente pensar, será que eu tô fazendo certo, eu tô fazendo errado? Não tem certo ou errado. Tem o conhecer, em procurar saber mais, né? Por isso que a gente está aqui conversando hoje. Eu tô aqui levando conhecimento para vocês, né? Algumas pessoas gostam de ter leituras, literatura sobre educação, sobre disciplina. É muito importante, porque o tempo não parou, o tempo não para, né? Hoje nós estamos numa era muito avançada, muito evoluída. Então, as crianças de hoje em dia não são as mesmas crianças de 20 anos atrás, né? A nossa educação, a educação que eu tive, é diferente, né, do que o ambiente propicia hoje. Então, a gente tem que procurar se aprofundar cada vez mais, procurar conhecer, porque pensa bem, a gente lê, nós estudamos, nós lemos tantas coisas, tantos assuntos na internet, sabe? Na livraria, compra uma revista, compra isso, compra aquilo. Então, por que não procurar saber um pouquinho mais sobre o mundo infantil, o universo infantil, a educação, né? É tudo, é tudo. E a partir do momento que a gente passa a conhecer mais sobre esse universo, sobre os nossos filhos, sobre os nossos alunos, a gente vai perceber que a gente começa a nos redescobrir também em muitas coisas, né? Nos autoconhecer, né? Isso é muito importante e faz a gente ver a vida com outros olhos, uma outra maneira, né? A questão da empatia, né? O se pôr no lugar do outro, porque e se fosse comigo, né? Eu não gosto que ninguém fale alto comigo, eu sou adulta, mas não gosto que ninguém fale alto comigo, ninguém aponte o dedo na minha cara. Isso é desrespeitoso, isso não é legal. E por que fazer isso com uma criança? Ela vai se sentir bem? Ela vai? Não vai, né? Então, todas essas ações nossas vão refletir nelas de alguma maneira. Então, a disciplina é uma ferramenta importantíssima para a construção de uma índole, de um indivíduo na vida adulta, mas também é responsável para florir, para frutificar, né? Porque a educação, o alicerce da vida é a educação, né? E não tem como falar em educação e em educar sem falar em disciplina. E é por isso que eu tô aqui falando com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham absorvido isso de uma forma legal, tá? E qualquer dúvida, pode comentar, pode mandar mensagem, nós estamos aí. Até a próxima!